micromediamento. Quem já faz micro? As meninas aqui que já fazem os pelinzinhos, bases, coisas que já fazem micro, né? Tá. Então, o microagulhamento é uma técnica que já é muito conhecida, muito conceituada nos tratamentos estéticos, tá? E ela consiste em você lesionar as camadas mais superficiais da pele a fim de estimular um mecanismo de reparação tecidual, que é todo aquele mecanismo de cicatrização de feridas que a gente falou ontem de manhã, certo? Então a gente faz lesões controladas, né? Essas lesões são intercaladas com áreas de pele não lesionada para melhorar, acelerar o processo de cicatrização. E essas lesões vão gerar uma cascata bioquímica ali na pele, que vai levar a um processo de regeneração tecidual, aumentando a síntese de matriz, tá? Historicamente, o microagulhamento começou lá em 1995, quando perceberam que fazendo subincisão você conseguiria melhorar, tratar cicatrizes de acne. E em 97, verificaram fazendo tatuagem em cima de cicatriz, para disfarçar a cicatriz, verificaram depois, observaram uma melhora na aparência da cicatriz por baixo daquela tatuagem. E aí eles começaram a linkar, né? Nossa, se eu agulhar uma cicatriz, ela melhora a aparência. E aí, agora o que eu vou conseguir tirar disso? Alguém com uma boa observação, né? É a mesma história lá da toxina botulínica, lá né? Que ela observou que ele estava tratando, acho que blefaroespasmo com toxina, observaram a melhora das rugas. Alguém observou. Isso, Então, assim, tendo pessoas boas observadoras, acabam descobrindo algumas questões. E aqui foi a mesma situação. Tatuaram em cima de uma cicatriz para disfarçar a cicatriz e observaram que ela melhorou a aparência. E aí eles pensaram, nossa, a gente consegue melhorar a aparência de cicatrizes se agulhar a cicatriz. E agora, o que a gente consegue fazer com isso? Tá? E aí depois, o primeiro artigo referente à técnica de indução percutânea de colágeno, que é o nome correto do microagulhamento, foi lá em 2006. Tá? E o princípio de ação é o mesmo princípio da reparação das feridas que a gente falou ontem. Você vai ter uma lesão, nesse caso ela é promovida por uma microagulha. Essa microagulha vai abrir canais na pele, tá? Esses canais a gente pode abrir eles em profundidades diferentes, a gente vai escolher a profundidade de tratamento para cada questão e para o meu paciente, tá? E aí você vai, através desses canais, estimular um processo de reparo tecidual, tá? Então a gente segue todo aquele parâmetro que a gente falou ontem, né? As 3 etapas da cicatrização de feridas. Então a primeira fase, que é quando você abre esses canais, eles têm muita divergência entre os autores, esses canais eles ficam abertos em torno de 4 horas. Mas tem autor que fala em mais tempo, outros em menos tempo, mas tem bastante divergência com relação a isso, tá? Então a gente vai fazer uma lesão controlada, vai estimular a cascata de reparação. Então primeiro vai precisar, se houve sangramento, ocorrer o quê? A formação de trombo para estancar aquele sangramento. Se você fez a nível epidérmico, não vai formar trombo, tá? Mas primeiro precisa ocorrer a homeostase desse tecido, certo? Então formou o trombo, estancou o sangramento. Aí vai sinalizar para quem aparecer primeiro ali, os neutrófilos, certo? Que é a primeira linha de defesa. Então os neutrófilos eles chegam até a lesão, né, para fazer os primeiros processos ali de defesa e limpeza do meio. Eles vão sinalizar para quem? Para os monócitos que começam a chegar na lesão também, se diferenciam em macrófagos. E aí eles começam a fagocitar tudo que tem ali. Ocorre uma neoangiogênese, ou seja, aumenta a vascularização tecidual para essa migração de células de defesa, né? E aí esses macrófagos vão liberar no meio quem? Os fatores de crescimento TGF-beta para sinalizar para o fibroblasto produzir a matriz extracelular. Então todo esse primeiro processo de sinalização, de recuperação da homeostase tecidual, né, ele faz parte dessa fase inflamatória do processo.
Isso vale para qualquer procedimento que você fizer, onde você faz uma injúria e você precisa estimular o reparo, tá? Daí entra na segunda fase. A segunda fase de reparação das feridas é aquela que a gente também falou ontem para vocês, que é quando o teu fibroblasto ele começa a trabalhar. E ele começa a trabalhar a todo vapor, intensamente, para produzir matriz extracelular e fazer o processo de reparo da ferida, tá? Então, nessa segunda fase, que ela normalmente é ali no 6º ou 14º dia, é onde é muito importante o aporte nutricional do paciente, né? Lembra que eu falei ontem para vocês que nosso corpo é uma fábrica, toda fábrica precisa de matéria-prima. Você fez um estímulo para fazer produção de matriz, de colágeno principalmente. E aí, tem matéria-prima para produzir esse colágeno? Então você tem que pensar na questão nutricional do teu paciente. Se ele está bem nutrido, se ele tem uma boa alimentação, se ele suplementa alguma coisa, certo? E aí eu coloco para vocês a sugestão de fórmula de peptídeo de colágeno para vocês suplementarem para o paciente de vocês, caso vocês acharem necessário, tá? Você fez um processo, né, uma lesão na pele do seu paciente para sinalizar para o processo de reparo. Então eu acho interessante sim entrar com suplementação, porque você sinalizou para onde essa suplementação ela deve ir agir, né, e estimular a síntese de colágeno do seu paciente. Eu gosto de usar o colágeno Verisol, mas tem o Peptan também, tem um outro agora, deixa eu lembrar o nome. Collins. Oi? Collins. Collins, é. Tem o Peptan, o Collins e o Verisol, tá? Eles são peptídeos de colágeno bioativo, então eles têm uma boa absorção, tá? Ao contrário, por exemplo, de você só tomar o colágeno tradicional lá, a absorção é bem prejudicada, não vai ter o mesmo resultado, tá? E esse tipo de fórmula, ele não é só o peptídeo de colágeno que tem ali, tem vários outros nutrientes e antioxidantes. Então, na verdade, ele não atua só repondo o aminoácido ali que precisa, tá? Ele atua melhorando a questão mitocondrial e várias outras situações, tá? E ele pode ser uso contínuo? Pode ser uso contínuo, não tem problema, tá? E ele, por exemplo, esse vai ser indicado um paciente que faz uso, desculpa, eu não, até ignorância, mas por exemplo, um paciente que faz uso de whey protein, ele já tem esse aporte proteico? Então, normalmente não são os mesmos aminoácidos que estão ali, então você pode suplementar simultaneamente os dois. Esse é mais específico. Lembra que a gente falou do colágeno para pele ontem, colágeno tipo 1, tipo 3? Sim. E que daí ele tem basicamente lisina, hidroxiprolina, hidroxilisina, prolina e glicina. Uhum. Então ele normalmente tem mais esses tipos de aminoácidos presentes na formulação. Ele vem em sachê? Então essa fórmula que está aqui, eu coloco para manipular, tá? Mas existe colágeno Verisol pronto, para você comprar nas farmácias, naquelas lojas de produtos naturais também. Verisol é uma marca patenteada de peptídeo de colágeno. Então eu gosto de manipular com uma marca patenteada porque tem uma absorção melhor e etc. Coloco junto na formulação um silício orgânico, que a gente sabe que também faz parte ali da síntese de colágeno e melhora toda essa questão também de produção de colágeno na pele. Vitamina C como antioxidante. A vitamina E nessa formulação eu coloco só para estabilizar a vitamina C. Não é nem pela questão de você ter algum resultado no organismo da vitamina E em si, é só para estabilizar a vitamina C ali na formulação. Tá? Vocês vêm em box ou quantos? Então, o que acontece? Eu peço sempre para manipular em sachê e tomar um sachê à noite. Primeiro, o sachê você vai diluir um copo com água e tomar. Você acabou de misturar na água, já tem que tomar, não pode deixar o copo parado lá, tá? Segundo, se você colocar em cápsula, essa fórmula vai dar tipo umas 8 cápsulas para o paciente tomar, uma dose. E aquelas gelatinosas, assim? Dá para fazer em goma, Só tendo a dose do... pode ser goma também, não tem problema, tá? Mas cada sachê tem quanto? Tem essa dose ali, ó. Não, mas porque vamos supor que a farmácia fala, tá, isso aqui é sachê, mas sachê de quantos gramas cada sachê? Não, é a dose. Tá. Isso aqui é a dose que o paciente vai tomar por dia. Você entendeu? Entendi. Aí cada sachê
vai ter essa dose aqui. Isso. Então, assim, daí você vai pedir, eu quero manipular 30 sachês, 60 sachês, 90 sachês. Em cada sachê vai ter exatamente o que está ali, entendeu? Por quanto tempo você passa? Ele pode tomar pelo menos de 3 a 6 meses, mas pode tomar contínuo. Vocês podem ver que no mercado, na farmácia comum, a gente encontra ou goma, ou sachê, ou um pote como se fosse de leite em pó. E aí o dosador é um cupzinho, né? A dose é uma dose mais ou menos padrão de 2,5, porque é o que tem estudo. Os outros não tem. E aí, se você quiser colocar essa dose em cápsula, vai dar umas 8 cápsulas. Você já pensou em pegar um punhado de cápsulas e tomar? É melhor fazer um sachê, entendeu? Ou comprar, como ela falou, o pote do pó, igual o leite ninho, e usar uma dose. Mas é justamente pela comodidade. Eu, por exemplo, eu não tomaria nunca 8 cápsulas de uma vez só. Eu acho uma loucura que o povo que eu vejo que minha mãe posta aquela mão cheia de suplemento, assim, umas 20 cápsulas e vai lá e toma aquele lugar de café da manhã. Eu, só de pensar aquilo já começa a nausear. Então, pra mim não rola. Tomar uma coisinha ou outra, ok. Agora aquele punhado, não sei se vocês são adeptos de tomar um punhado de cordyceps. Eu não sei. Eu tenho uma amiga que assim, ela meio gosta de mostrar nas redes sociais o que ela faz. Ela todo dia de manhã ela posta a mão assim cheia, daí aquilo tem de tudo ali assim, sabe? Mas eu como, mas não por hoje. Ah, não, tem médico que passa, médico que passa. Sei, mas não, eu como. Mas eu não consigo, tipo, só de pensar que o meu estômago já dói, já começa a nausear. Mas é chato. É chato, é. Se uma hora que você de olhar na hora, você já eu não conseguiria. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso daí. Desculpa se você está falando, eu não peguei. Você falou que o colágeno, assim, tomando, ele só vai ser útil para a parte estética se você estimular, né? É que, na verdade, a ideia é você sinalizar, porque o teu corpo ele sempre vai utilizar para o que é mais necessário, né? O que é mais necessário? É estimular, produzir colágeno, proteína, sei lá, para os teus órgãos, para os músculos ou para a pele. O que é mais importante? Exato. Então, se você não sinalizar, ele vai usar para onde é mais importante, onde está precisando mais. Agora, se você faz uma sinalização, ou seja, você fez uma injúria na pele, e essa injúria vai necessitar de um reparo, ele vai ter que deslocar esse aporte para reparar aonde teve a injúria. Mas aí eu fiz um microagulhamento no paciente. Aí até quanto tempo ele pode ficar tomando esse colágeno que vai fazer efeito no tecido? Primeira coisa, microagulhamento, quando você faz uma lesão, o estímulo é o reparo da lesão. Ponto. Porém, você nunca vai fazer uma sessão de microagulhamento, é tratamento. O paciente vai fazer uma sessão de microagulhamento e não vai ter resultado bom. Ele vai ter que fazer 3, 5 sessões, 6 sessões de microagulhamento. Aí você pode fazer o uso da Daí você vai fazendo a suplementação enquanto está Ah, tratando. tá. Você entendeu? Eu vou fazer só 2 sessões de microagulhamento, mas eu vou intercalar com ultrassom microfocado e não sei o quê. O produto está fazendo sinalização para reparo tecidual. Aí você continua, então eu vou fazer esse mês um microagulhamento, mês que vem ultrassom microfocado, no outro mês uma radiofrequência microagulhada, aí no outro mês eu vou fazer um peeling, no outro mês eu vou fazer de novo um microagulhamento. Você está fazendo um programa de tratamento do paciente. E você está fazendo estímulos que vão gerar síntese de matriz Mas se extracelular ele continuar também. tomando também, Não sem estar tem fazendo problema. tratamento, Pode é bom, tomar, né? pode tomar, porque não é só o peptídeo de colágeno ali, como eu falei para vocês. Ele tem os antioxidantes junto, associados. E esses antioxidantes vão melhorar as condições gerais do organismo do paciente. Tá? O silício é o tricilinol? Tricilinol, Exenutrit, É o mesmo, então. Nutricolin, é tudo a mesma Tudo a mesma coisa. Você Não é pode uma substituir. Você pode substituir. Uma vez eu formulei para uma paciente, ele foi 300 miligramas, só ele. Só ele. Eu achei um custo bem Eles são caros. O silício orgânico é caro, o peptídeo de colágeno é caro, isso forma é muito barato. Não é barato. Mas você pode aqui, se a farmácia não tem verisol, vocês podem, gente, aqui ó, se não tem verisol, vocês podem substituir por peptan, vocês podem substituir por algum outro peptídeo de colágeno. Não tem Exenutrit, você pode substituir pelo tricilinol, você pode substituir pelo Nutricolin, que Qual também é é a silício diferença do orgânico. tricilinol para ele? São outros fabricantes, é um silício orgânico também. São outros fabricantes, tá? Mas é basicamente a mesma São como se fossem marcas. Isso, marcas, exatamente
Victalab e eu peço tricidinol para usar no mergulhamento. Isso, exato. Mas tem ele para usar na forma manipulada para tomar também o tricidinol. Mas são marcas, tá? Se eu colocar silício orgânico, a farmácia entende a escolha que ela quer ou não? Eu tenho que Sim, colocar daí ela mais vai coisa? usar o que ela tiver, tá? Mas se você prefere uma marca, você pode receber pela marca também. Né? Ou você pode colocar as opções, eu quero ou Exilubricant ou Tricidinol. Eu não quero Nutricolin. Né? Você pode colocar como opção ali também. Tá? Então, o peptídeo bioativo de colágeno, tá? Ele na verdade, devido aos antioxidantes que ele tem, ele reduz a sensibilidade das peles irritadas pela inibição de citocinas inflamatórias. Então ele inibe TNF-alfa, interleucina 1B, beta, interleucina 6, que são pró-inflamatórios, devido à ação antioxidante também. Então, na verdade, se você for parar para pensar, o benefício dele não é só dispor o aminoácido para você produzir o colágeno para a pele. Ele, como tem ação antioxidante, ele vai fazer um booster mitocondrial também. Então, ele melhora a função do teu fibroblasto, se você for parar para pensar. Tá? Porque ele é uma associação, né, de ativos ali dentro. E o silício orgânico, como eu falei para vocês, tem também, além do tricidinol e do nutricolin, tem o biosil. Tá? O biosil também é um silício orgânico que você pode substituir. Tá? E aí, por último, entra a fase de remodelação desse colágeno produzido. Tá? Exatamente como a gente falou ontem para vocês, que é quando está fazendo o relaxamento da lesão, e o colágeno maturando. Da mesma imagem que eu mostrei ontem para vocês, né? Então, quando eu tenho a lesão, tenho a sinalização para as células de defesa, o processo inflamatório inicial, a liberação dos fatores de crescimento, o VEGF, que vai fazer a neovascularização, e depois o TGF-beta, que vai sinalizar para o fibroblasto vir ali na lesão e produzir a matriz extracelular para começar a fechar a lesão, certo? E com relação aos fatores de crescimento, eu lembro que a Amanda falou uma coisinha para vocês ontem sobre fatores de crescimento. Fatores de crescimento, eles não são novidades. Eu, desde que eu comecei na estética, já usava esses fatores de crescimento, tanto para as mesclas de microagulhamento, injetáveis, né, para as intradermoterapia, que era feito muito a mesoterapia, com fatores de crescimento também. E eu acho bem interessante, porque tem, por exemplo, esse estudo aqui, é um estudo onde foi feito o quê? Foram pegos cobaias, ratos, cada rato fizeram 2 lesões no dorso. Uma lesão foi tratada sem fator de crescimento, a outra com fatores de crescimento. E aí eles observaram a velocidade de cicatrização dessas lesões. E eles observaram que essas lesões cicatrizavam até 30% mais rápido na lesão onde foi usado os fatores de crescimento. Então, eles aceleram o reparo e a cicatrização tecidual. Por isso que em fórmula, quando tem alguma intercorrência com alguma lesão que fugiu do controle com alguma tecnologia, por exemplo, é interessante vocês usarem reparadores com fatores de crescimento. Ou vocês podem optar, como agora estão se usando muito, os reparadores com exossomos e PDRN, que também acabam acelerando o processo de cicatrização. Os agregados plaquetários, o que eles têm? Fatores de crescimento também. E aí vocês podem usar desses artifícios para melhorar, acelerar o processo de reparo da lesão que fugiu do controle. Sim. Um paciente que já teve câncer, já passou pelo processo, está em remissão, tem alguma contraindicação? Eu não uso de jeito nenhum. Tá? Eu não uso de jeito nenhum. Porque ele vai acelerar a replicação celular, né? Nunca? Eu não uso nunca. Tá? Paciente com suspeita também não uso sem ter a confirmação do diagnóstico. Tá? E, por exemplo, se tem histórico de câncer de pele, eu não vou usar Não, mas fator não animal, por exemplo. Mas não só de pele, qualquer tipo de Aí eu câncer, não né? uso.